Glória a Deus. Deixa teus olhos fechados. Ergue tuas mãos. Diz assim: Senhor Deus, hoje à noite estou aqui e quero ter uma experiência profunda contigo, em nome de Jesus. Não apenas uma experiência emocional. Eu quero ter hoje uma experiência que tu fale comigo, que a minha vida seja transformada pelo teu Espírito, que a tua unção do teu Espírito alcance minha vida nessa noite. Muda-me de dentro para fora, torna-me aquela pessoa que tu projetaste para que eu fosse. E no nome de Jesus, arranca e joga fora tudo aquilo que não pertence a esse projeto, porque quero andar na tua glória, na grandeza do teu projeto, na grandeza dos teus sonhos para a minha vida. No nome de Jesus, assim eu oro e digo amém, amém e amém. Vamos dar um aplauso ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Muito obrigado, Senhor. Glória a teu nome, Jesus. Diga para a pessoa que está ao teu lado agora, diga assim: meu querido, Deus tem um destino para a tua vida, e é grande. Amém? Vamos dar um aplauso ao Senhor Jesus. Pode sentar. Há alguns anos atrás, fui pregar numa grande igreja na cidade de São Paulo, uma igreja muito bonita, muito grande, pastor, amigo meu, e quando eu preguei lá, eu disse uma palavra que causou impacto naquela igreja naquele dia. Todo mundo ficou falando depois, porque eu acredito que muitas pessoas não entenderam direito aquilo que eu falei. O que eu disse era o seguinte, resumindo, eu disse: tu não és aquilo que tu pensa que tu és. Segundo, tu não és aquilo que tu achas que tu és. Terceiro, tu não és aquilo que os outros dizem que tu és. Tu és aquilo que Deus diz que tu é. Amém? Diga: eu não sou aquilo que eu penso que eu sou. Diga: eu não sou aquilo que os outros dizem que eu sou. Eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Diga: eu não sou aquilo que eu pareço ser. Eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Amém? Tu és aquilo que Deus diz que tu és. Mesmo que talvez tu não tenha dado conta disso ainda, mesmo talvez que tu não tenha percebido isso, a grandeza daquilo que Deus planejou e projetou para a tua vida, daquilo que para Deus tu és. Talvez tu acha que tu és uma coisa, talvez os outros dizem que tu és uma coisa e falam por detrás, porque dificilmente as pessoas falam para nós. Tu não és aquilo que parece que tu és aquilo que Deus diz que tu és. Diga: eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Amém? Então diz para a pessoa do teu lado: cara, eu não sabia direito quem tu era. Só que é o seguinte, normalmente, nem a gente sabe o que Deus diz que a gente é. Então, a gente acaba sendo aquilo que a gente pensa que a gente é, aquilo que os outros dizem que a gente é, aquilo que parece
ser que a gente é, mas acaba não vivendo aquilo que Deus diz que a gente é. Amém? Estão me entendendo? Mas o que Deus planejou para a nossa vida, para a minha vida, para a tua vida, é aquilo que Ele diz que Ele é. Aquele diz que nós somos. Então, hoje à noite, eu gostaria de trazer uma palavra muito importante para a tua vida aí. Se tu tem tua Bíblia, se tu tem... Eu quero que tu pegue, porque hoje nós vamos ver alguns versículos. Preparem-se para projetar aqui também. Nós vamos projetar alguns versículos, porque quando nós olhamos a circunstância da nossa vida, Deus tem um projeto ímpar para cada um de nós. Deus tem um projeto único para cada um de nós, um projeto tremendo e um projeto maravilhoso. Esse é uma das pregações mais importantes de uma igreja apostólica. Ou seja, a pregação de que nós temos um destino. Diga assim: eu tenho um destino. Eu não nasci por acaso. Querido, tu tem um destino, tu não nasceu por acaso. Tu não está aqui porque simplesmente um dia papai e mamãe tiveram um encontro, tiveram um relacionamento e daí tu surgiu. Não! Tua vida é um milagre, e um milagre não se cria por acaso. Um milagre é projeto de Deus. Então, tu é um milagre, um projeto de Deus. Acontece que, da mesma forma que Deus sabe que Ele tem um grande projeto para a tua vida, e Ele quer que esse projeto se cumpra, uma das maiores armas que o inimigo tem é fazer com que a gente, de uma certa forma, acredite em coisa diferente desse projeto de Deus. Ou seja, fazer com que nós, de certa forma, acreditemos de que esse projeto de Deus não é tão tremendo, não é tão lindo, não é tão maravilhoso, não é tão forte, não é tão grande. E muitas vezes nós acabamos acreditando numa mentira. E como é que acontece esse processo? Esse processo acontece através daquilo que acontece na nossa vida, dos eventos da nossa vida, das nossas falhas, dos nossos erros, das circunstâncias, das situações em que nós vamos vivendo, e isso vai levando nós a ter uma consciência. Vocês podem imaginar, Moisés, ele ficou 40 anos no palácio do rei, sendo criado como um egípcio, depois 40 anos no deserto, e quando Deus chamou ele para ele fazer aquela grande obra que era o projeto de Deus, quem sabe depois de Jesus, o homem com a maior liderança que o mundo já conheceu. Agora, quando Deus chamou ele para isso, ele disse lá no capítulo 3 de Êxodo, versículo 11, ele diz: quem sou eu? Ou seja, ele não sabia quem ele era. E porque ele não sabia quem ele era, ele estava no deserto, cuidando de ovelhas emprestadas do sogro dele. Vocês podem imaginar para onde as ovelhas têm para fugir no deserto, quanta capinha eles têm, quanta água para ir. Como era difícil essa profissão de Moisés, cuidar das ovelhas do deserto. E agora, eu quero, hoje à noite, enfocar a vida de um homem. E a vida desse homem, nós vamos ver que tudo apontava, tudo aquilo que os outros mostravam para ele, tudo aquilo que acontecia ao redor dele, mostrava que ele seria uma pessoa praticamente inútil na face da terra. O nome desse homem se chama Davi. E Davi, você sabe que foi o grande rei de Israel. Deus honra Israel hoje ainda por causa de Davi. Davi, a Bíblia diz que Deus diz: afinal encontrei um homem que tem o meu coração. Deus amava tanto a Davi, de uma forma tão especial. Davi foi uma pessoa tão especial para Deus, que Deus disse: por causa de ti, Davi, a tua família até a eternidade governará. Ou seja, Deus honrou Davi de uma forma espetacular. Pessoas no futuro, depois de Davi, desobedeceram a Deus, e Deus disse assim: por causa de Davi eu te pouparei. Ou seja, por causa do amor que Deus tinha por Davi, por causa dessa aliança que Deus fez com Davi. Agora, quando nós olhamos Davi,
a história dele não começa muito boa. Alguns dizem que ele não era filho da mesma mãe que os irmãos dele. Alguns dizem que ele era filho de outra mãe. Não se sabe ao certo isso, mas é uma presunção que isso aconteceu. Por quê? Porque logo no início, quando Deus chamou a Samuel para ungir um filho de Jessé como futuro rei de Israel, porque Saul estava fazendo o que era mal, preste bem atenção. Ele foi para a casa de Jessé, porque Deus disse, é um dos filhos de Jessé. E chegou e disse, Jessé, reúne todos os teus filhos, que nós vamos fazer um sacrifício. E Jessé reuniu os filhos dele, 7 filhos que ele tinha. Então foram fazer um sacrifício, e depois ele foi olhando um por um para abençoar, para ver qual seria o rei. Se vocês quiserem acompanhar comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo de 6 a 12. 1 Samuel, capítulo 16, versículo de 6 a 12. E nós vemos ali o que foi que aconteceu nesse caso. Quando chegaram, Samuel viu a Eliabe e pensou, com certeza esse é o que o Senhor quer ungir. Ele viu a Eliabe era o filho mais velho de Jessé, e agora ele viu que era um homem zarrão, forte, lutador, homem de guerra. Então Jessé olhou e disse, certamente esse é o futuro rei de Israel, vou ungir a esse. Então Deus disse uma passagem para eles, Deus disse a Samuel, não considere sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E o coração de Eliabe não era um coração que agradava a Deus, entenderam? Então Deus disse, não é este o homem que eu escolhi. Então, Abinadab, agora, está ruim de ver lá em cima, não consegue colocar mais para baixo um pouco. Então chamou Jessé, Abinadab, e o levou a Samuel. Ele, porém, disse, o Senhor também não escolheu esse. Abinadab era o irmão de Eliabe, o segundo irmão mais velho. Então, nós estamos vendo, quanto mais velho, Abinadab, agora Eliabe. E depois ele chamou a Samá, mas este disse, também não foi esse que o Senhor escolheu. Então, esse era o terceiro irmão, Samá. E Deus disse, também não foi esse que Deus escolheu. Está muito ruim aqui. Então ele fez passar os seus 7 filhos, mas Samuel lhe disse, o Senhor não escolheu nenhum destes. Depois de Jessé passar os 7 filhos, Samuel disse, Deus não escolheu nenhum destes para ser rei. Então, vamos adiante. Então Samuel pediu, são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu, ainda tenho caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, trago aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. E no versículo 12, então ele veio, e ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é esse, levanta-se e unja-o. Preste bem atenção. Olhem bem para mim. Jessé, o pai de Davi, não conseguia imaginar que Deus tinha um plano tremendo e grande para Davi. Jessé não conseguia ver isso em Davi. Jessé, o pai dele, não conseguia ter essa ideia que Davi era. E desprezou a Davi. Diga assim, Jessé, pai de Davi, desprezou a Davi. Vocês podem imaginar esse cenário? Agora te coloca a ti no lugar de Davi. Todos os irmãos reunidos ali, estava tudo pronto. Se
por acaso Samuel não tivesse essa revelação, que não era nenhum dos outros irmãos, Davi nem sequer participaria da escolha, ficaria de lado, porque o pai não havia percebido que havia uma grandeza em Davi. Amém? Entenderam? Diga assim de novo: o pai de Davi o desprezou. Começando assim, ele já estava desprezado pelo pai, e depois nós vimos que ele também foi desprezado pelos irmãos. Os irmãos foram para a guerra, e Davi ficou cuidando das ovelhas em casa, de algumas poucas ovelhas. Então um dia, Jessé queria saber como é que estavam os filhos dele, pediu: Davi, pega um pouco de comida, leva para os teus irmãos, e me traga notícias dos teus irmãos, como é que estão na guerra. E quando Davi chegou lá onde estava o gigante Golias, ele viu o gigante Golias, e em 1 Samuel 17, 27 e 28 diz assim: e o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim fará um homem que o ferir. Ferir o quê? Ferir o gigante. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Agora, a Bíblia faz questão de fazer que Eliabe, o irmão mais velho, o pai já havia desprezado e esquecido do filho, agora Eliabe, o irmão mais velho, quando Davi chega lá, pede o que o gigante está falando, revelam para ele o que o gigante estava falando, e disseram que o rei iria dar uma recompensa bem grande para aquele que iria derrotar o gigante. Agora vem Eliabe, irmão mais velho, e disse: o que tu está fazendo aí, guri? Eu sei a tua presunção, volta para casa, tu não tem nada a ver aqui, vai cuidar das tuas ovelhinhas lá no pátio. Vocês estão entendendo? Só que, alguns dias antes, ele tinha visto Samuel ungir Davi como futuro rei de Israel, e a Bíblia diz, lá em 1 Samuel 16, 13, diz que daquele dia em diante que Davi foi ungido, o Espírito do Senhor se apossou a Davi. Então, ele viu que isso aconteceu. Eliabe já sabia que Deus tinha um grande plano para Davi, mas mesmo assim, o desprezou. Amém? Diga assim: Davi foi desprezado pelo seu pai, e agora pelo seu irmão. Então nós vemos que Davi, ele era um menino colocado de lado, sem valor, o mais novo da família. Naquela época o mais novo era o mais rejeitado. E agora ele vai ali e se propõe a lutar contra o gigante. E quando ele vai se propor a lutar contra o gigante, ele pega, vai com a funda dele, porque a roupa de Saul não cabe nele. E agora ele vai lutar contra o gigante. Em 1 Samuel 17, 42 e 44. Olhando o filisteu, o gigante, e vendo a Davi, o que diz aqui? O desprezou. Era desprezado pelo pai, era desprezado pelo irmão, e agora o gigante olha para ele e o desprezou. E o desprezou, porque era moço, ruivo e de boa aparência. Vocês podem imaginar, era um menino desprezado pelo pai, pelo irmão, e agora ele vai lutar contra o gigante. O gigante olha e diz assim: esse menino vocês mandaram contra mim? Um menino ainda, tinha 17 anos, provavelmente, ou menos dessa altura que ele foi lutar com o gigante, e ele desprezou, fez pouco caso, e falou grandes coisas contra Davi, queria fazer com Davi, mas quem de fato depois morreu foi gigante. Eu quero que vocês entendam, nessa altura, Davi estava crendo que Deus havia e tinha um propósito para ele. Davi cria que Deus tinha um propósito para ele, por isso que se posicionou.
Não importava o que o pai dizia, não importava o que o irmão dizia, não importava o que o gigante dizia, importava o que Deus havia dito. Amém? Entenderam? E Deus tinha dito que ele seria um rei e reinaria. Agora, o que aconteceu? Como recompensa da vitória dele com o gigante, ele recebeu como esposa a filha de Saul, conhecida como Mical. Mical era a filha de Saul, ela era princesa. Como ela era princesa, deu direito a ele ser um príncipe, ser um futuro rei. Por quê? Porque ele casou com a filha do rei Saul. Então ele casou com Mical. Mas eu quero que tu entenda que Mical amava muito a Davi. Mical não foi apenas uma recompensa. No livro de 1 Samuel, no capítulo 18, verso 20, diz assim: mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. Ou seja, ela não era apenas uma recompensa, havia um relacionamento de amor. Ele tinha sido desprezado pelo pai, tinha sido desprezado pelo irmão, tinha sido desprezado pelo inimigo, mas agora havia alguém, uma moça, a filha do rei, que amava Davi. E Davi recebeu ela como esposa e casou-se com ela, apesar de que quando Saul perseguiu Davi, ela ficou longe dele, mas depois estava junto. Quando Davi trouxe a arca para dentro de Jerusalém, mandou a arca vir, ele tirou a roupa e dançou na frente da arca quando ela estava entrando em Jerusalém, de alegria, porque estava entrando a presença de Deus lá. E o que aconteceu? Mical viu Davi dançando, e ela ficou meio desajeitada com aquilo. E em 2 Samuel 6 diz assim, 6,16 diz assim: ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, que amava Davi, que era esposa dele, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou em seu coração. Tinha sido desprezado pelo pai, pelos irmãos, pelo gigante e agora pela esposa. Ou seja, tudo aquilo que Davi fazia, as pessoas desprezavam, menosprezavam, rejeitavam, não davam valor para ele. Mas quando ele matou o gigante, Saul ficou muito contente, porque matando o gigante, tocando harpa, ele inclusive Saul disse para o pai de Davi, diz assim, para o pai de Davi: assim Davi foi a Saul e estava perante ele, e este o amou muito e o fez seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: deixe estar Davi perante mim, pois me caiu na graça. Veja só, agora parece que Davi encontrou uma família postiça, vamos dizer assim, um pai de reserva, porque diz assim, que Saul amou a Davi. E Davi, quem sabe, encontrou aquela segurança em Saul, e porque Saul, o rei, disse para o pai de Davi, Jessé, disse: deixa ele ficar comigo, eu quero que ele more comigo, que ele esteja aqui. Mas preste-me atenção, o que foi que aconteceu depois? Em 1 Samuel 18, versículo de 8 a 11, diz assim: então Saul se indignou muito, porque essas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Veja só, quando Davi saía à guerra, ele era vencedor, então ele voltava, e quando ele voltava, as mulheres cantavam: Davi matou 10.000 e Saul 1.000. E agora, esse Saul que tinha amado a Davi, agora, o que estava acontecendo com ele? Começou a
ficar com inveja de Davi. Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa, e Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança que arrojou, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Então agora, Saul, que tinha amado ele, Saul que quase Davi tinha feito de Saul o seu pai, porque ele sentiu agora a segurança, porque tinha sido desprezado em casa, tinha sido desprezado pelos irmãos, e agora ele sentia segurança, quem sabe, com um novo pai que o amava, mas esse novo pai agora, o que queria fazer com Davi? Tentou o matar. Alguns estudiosos dizem que Saul tentou matar a Davi 21 vezes. 21 vezes. Agora, olhem para mim aqui. Em casa, ele era esquecido, achavam que não ia dar para nada. Os irmãos não davam conta dele. Nem queriam saber, vai cuidar das tuas ovelhas, é isso que você vai fazer. O inimigo desprezou. A esposa desprezou ele. E começou a falar mal dele. O rei Saul se indignou e tentou matar ele 21 vezes. Olhe bem para mim. O que tu pensaria que tu era nessa altura? Está me entendendo? Te coloca no lugar dele. Desprezado pelo pai, pelos irmãos, por Saul, pela esposa, pelos inimigos, colocado de lado, desprezado, desmerecido, rejeitado. Ou seja, ninguém te dá nada para ti. Mesmo que tu tenha matado um gigante, mesmo que tu tenha matado muitos inimigos, mesmo que tu tenha sido vencedor, ainda não continuam não dando valor para ti. O que estaria no teu coração? Eu quero que tu entenda, querido, que muitas vezes quando a gente olha a vida dos outros, diz, não, mas ele era Davi. Eu quero que tu entenda que essa é a nossa história. É a minha história. É a tua história. Porque Deus tinha um projeto para Davi. E como Deus tinha um projeto para Davi, Deus tinha um destino para Davi, eu quero que tu entenda que exatamente o projeto de grandeza que Deus tinha para ele, era o projeto que o inimigo estava gerando e batendo sempre naquela ferida. Eu pessoalmente acho que Davi, preste bem atenção, ele não tinha sido abalado com isso, mas Davi, ele era fraco nessa área, de pensar quem ele era. Tanto que uma vez ele descreveu, eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Quando ele olhava os inimigos, ele escrevia nos Salmos, ai de mim, porque os meus inimigos são muito maiores do que eu. Ele olhava os inimigos e ele se via pequeno mesmo, ele se via naquela situação. Eu quero que tu entenda exatamente naquilo que Deus tem projetado para a tua vida, naquilo que Deus quer estabelecer para a tua vida, exatamente naquilo o inimigo vem para te desprezar, para te colocar como sendo nada, para que tu não acredite no projeto de Deus. Amém? Eu acho que Davi aqui estava muito propenso, pelas circunstâncias, a não acreditar no projeto de Deus. Pelas circunstâncias todas que estavam aparecendo, ele se via uma pessoa desprezada, colocada de lado, mas não acabou por aí. Se alguém acha, não, isso já foi demais, eu quero dizer para ti que não acabou. Depois um filho dele,
desprezou, menosprezou a Davi e fez uma revolta contra Davi. Mas agora preste bem atenção. Davi tinha feito tudo aquilo, colocado o reino de Israel na posição agora que era temido por todos os reinos do mundo. Mas, preste bem atenção, Absalão fez uma revolta contra Davi, e agora vejam só o que um mensageiro veio dizer para Davi em 2 Samuel 15. Então veio um mensageiro a Davi dizendo: todo o povo de Israel segue decididamente a Absalão. Foi rejeitado pelo filho e por todo o povo de Israel, por quem ele tinha lutado tanto. Uau! E se não bastasse isso, o conselheiro de Davi, chamado Aitofel, lá no versículo 31 do capítulo 15, diz assim: então fizeram saber a Davi, dizendo: Aitofel está entre os que conspiram com Absalão. Era o conselheiro mais importante de Davi. Uau! Papai, irmãos, esposa, o rei, os inimigos, o povo, o filho e o conselheiro. Vocês podem imaginar o que estava na mente, no coração de Davi? Quem ele era? Se ele seguisse aquilo que os outros diziam, o que ele era? Um pastor de ovelhas. Amém? Estão me entendendo? Um pastor de ovelhas. Se ele seguisse o que o pai dele, o que os irmãos dele diziam, seria um pastor de ovelhas. Se fosse por Saul, ele já estaria morto. Tentou matar ele 21 vezes. Se fosse pela esposa, ele seria sei lá. O povo traiu a Davi. O filho desprezou o pai, tomou o governo do pai. E agora Aitofel, o conselheiro-chefe de Davi, também o desprezou. Também seguiu. Se nós olhássemos aquilo que os outros pensavam de Davi, o que os outros falavam, como desprezavam, como menosprezavam, como desmereciam, o que falaram, como trataram a Davi, Davi continuaria sendo um pastor de ovelha e nós nem saberíamos que ele existiu na face da terra. Mas sabe de uma coisa? Davi não deixou se influenciar por aquilo que os outros diziam. Davi não se deixou influenciar por aquilo que ele parecia ser, um pastorzinho de ovelha. Olha, franzino, pequenininho ali, né, colocado de lado, ruivo, desprezado pelo inimigo. Davi não se deixou influenciar, ou seja, a mente dele, sabe o que dizia? Eu sou aquilo que Deus disse que eu sou. Amém? Diga assim: eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Não é aquilo que teus pais disseram que tu era. Não era aquilo que teus amigos disseram que tu era. Não era aquilo que te desprezaram na escola, aqui, lá, colar. Não é aquilo que aconteceu, as derrotas e as situações da tua vida não determinam quem tu é. Diga: a circunstância na minha vida não determinam quem eu sou. Diga: quem determina quem eu sou é Deus. Fecha teus olhos e diga assim: quem determina quem eu sou é Deus. Diga de novo: quem determina quem eu sou é Deus. Agora, olhem para mim. Se tu deixar te influenciar pelas circunstâncias, por aquilo que os outros dizem, por aquilo que tu parece ser, tu nunca vai cumprir o projeto de Deus na tua vida. Amém?
Está entendendo? Talvez algumas coisas que aconteceram te prenderam no passado lá, desde pequeno. Situações que te prenderam e que tu olha para ti e tu nem consegue permitir que Deus fale alguma coisa. Porque tu não consegue imaginar que há alguma coisa para a tua vida mais do que aquilo que parece ser. Sabe por quê? Porque as circunstâncias, porque os outros, porque teu pensamento, porque papai, porque mamãe, porque o meu ex-namorado, porque aquilo, porque me aconteceu isso, porque eu já dei tantas cabeçadas, porque eu já errei tanto, porque eu não consegui, porque isso, aquilo. E isso estabeleceu na tua mente quem tu é. Mas diga assim: eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Amém? Entendeu isso? Tu é aquilo que Deus diz que tu é. Quando eu olho a vida de Davi, eu vejo a vida dele, eu vejo que era um homem que compreendia, que era um homem de destino. Era um homem que tinha destino. Ele recebeu óleo na cabeça dele e ele acreditou naquilo que Deus disse para ele. Ele acreditou que Deus tinha um projeto para a vida dele. E não importa o que aconteceria, as circunstâncias, ele decidiu crer em Deus. Eu quero te fazer um desafio hoje. Um desafio a tu crer em Deus. E talvez tu pode chorar diante de Deus, diz assim: os inimigos me cercam, Deus. Todos dizem contra mim. Todos falam contra mim. Todos falam negativo, mas eu decidi crer em Ti. E eu vou avançar e não vou ficar preso na circunstância, naquilo que os outros dizem, naquilo que os outros falam. Mas a minha confiança não está na palavra dos outros, mas a minha confiança está em Ti. Amém? Eu quero te convidar a ficar de pé agora. E a fechar teus olhos. Talvez agora, meu querido, enquanto eu estava falando a história de Davi, talvez tu começou a olhar a tua história, a história da tua vida, que foi desprezado, quem sabe lá com 5, 6, 7 anos, que foi colocado de lado, que quem sabe disseram palavras que estão ecoando ainda na tua mente hoje, que alguém fez alguma coisa que te desprezou, que está ainda batendo no teu coração hoje ainda, que tu foi enfrentar situações, mas tu já estava convicto que não venceria e por isso não venceste. E quem sabe está passando situações difíceis, mas em nome de Jesus hoje, eu estou pregando aqui um evangelho, não de más notícias, um evangelho de boas notícias. E o evangelho de boas notícias é o evangelho de que Deus, Ele tem um projeto tremendo para a tua vida, um projeto apostólico para a tua vida, um projeto que vai além, que vai adiante, que transcende o teu próprio pensamento. E agora eu quero te convocar a rejeitar todo pensamento contrário ao projeto de Deus para a tua vida. E te arrepender de ter acreditado num projeto negativo. E dizer: Deus, eu agora rejeito tudo isso. Me arrependo porque eu acreditei em palavras negativas. Eu acreditei naquilo que disseram contra mim. Eu acreditei naquilo que lançaram palavras negativas e me amaldiçoaram. Mas agora eu decidi crer em Ti, Deus. Eu decidi crer na Tua palavra. Eu decidi crer naquilo que Tu dizes, naquilo que Tu falas a meu respeito, naquilo que Tu queres fazer da minha vida. E assim como foi com Davi, um menino desprezado por todos, um menino que todos olhavam e diziam
que nada aconteceria através da vida dele. Foi talvez o homem, a pessoa mais importante na história de todo Israel. Senhor Deus, tem homens e mulheres aqui agora, como Davi, importantes para a história de uma nação, importantes para a história de um povo, importantes para a história de uma cidade, importante para a história de uma geração. Mas o inimigo tem tentado fazer exatamente como fez com Davi. Mas agora, eu uso a palavra de Deus para dizer: levanta-te, ressuscita. Eu uso a palavra de Deus e a autoridade para dizer: agora, no nome de Jesus, toda palavra maldita que foi falado contra ti, caia por terra no nome de Jesus. Caia por terra no nome de Jesus. E eu agora profetizo na tua vida o destino do céu sobre tua vida, o destino de Deus sobre tua vida, porque tu és aquilo que Deus disse que tu é. Não és aquilo que parece ser, não és aquilo que tu pensas ser, não és aquilo que os outros dizem que tu és. Tu és aquilo que o Senhor diz que tu és. E isso é um projeto inevitável. É um projeto inevitável. É um projeto que acontecerá na tua vida. O Senhor prepara os caminhos. Apenas creia na palavra dEle. Apenas creia naquilo que Ele disse, naquilo que Ele falou. Muitos aqui já receberam uma palavra profética na sua vida. Muitos têm a confirmação no seu coração de um grande projeto e de um grande plano de Deus para a sua vida. Muitos o Senhor colocou sonho no teu coração, colocou sonhos dentro de ti, que quem sabe por circunstâncias foram sendo apagados. Mas no nome de Jesus hoje, eu chamo à existência novamente o projeto de Deus em teu coração, as palavras proféticas que tu recebeu. Eu chamo à existência o próprio Deus que falou a palavra no teu coração e que está gravado no teu coração e que diz: filho meu, tenho grandes coisas para ti, tenho algo extraordinário para ti. E por isso agora, querido, não tenha medo de te levantar, mesmo que os outros te desprezem, mesmo que as palavras foram desprezantes, mesmo que toda a história, quem sabe tu deu uma caminhada tão grande na tua vida até agora, e quem sabe quebrou a cara pelas coisas que tu fez, quem sabe tu mesmo ficou desacreditado em ti mesmo. Mas hoje eu quero te dar uma palavra profética, eu quero te dar uma palavra de Deus. Escuta, o projeto de Deus não mudou para contigo. Mesmo tu tenha errado, mesmo que tu tenha falhado, mesmo que tu tenha feito coisas tão erradas e tão negativas, eu quero dizer, o projeto de Deus não mudou 1 milímetro. O projeto de Deus não mudou em nada. O projeto de Deus continua intocável para a tua vida. E agora, no nome de Jesus, eu gero esse sonho de Deus em teu coração. Eu gero esse sonho de Deus agora na tua alma. E nada poderá ir contra. Escute o que eu vou te dizer. O inimigo sempre bate como que um martelo que vai batendo, sempre no mesmo lugar, para tentar te enfraquecer e impedir, assim como foi com Davi, no desprezo, na rejeição, o inimigo batendo pelo pai, o inimigo batendo naquela área pelos irmãos, o inimigo batendo pelos inimigos, o inimigo batendo pela esposa,
o inimigo batendo pelo rei, o inimigo batendo pelo filho, o inimigo batendo pelo povo, o inimigo batendo pelo conselheiro. Sempre no mesmo lugar, sempre no mesmo lugar, sempre no mesmo lugar, para ver se Davi abriria mão do projeto de Deus, para enfraquecê-lo numa área. Eu quero te dizer, o inimigo tem batido em ti, e batido, e insistido, e insistido, e insistido contra ti numa área específica na tua vida, insistido contra ti numa área específica, mas agora, tu diga assim: não vou abrir mão do projeto de Deus. Diga: não vou abrir mão do projeto de Deus para a minha vida. Então, quando virá de novo, pelos outros caminhos, pelas outras pessoas, deixa que eu te diga uma coisa. Não significa que tu és assim. Significa que os outros estão dizendo. Significa que as circunstâncias estão dizendo. Significa que tua mente está dizendo, mas não significa que Deus está dizendo. Deus não está dizendo nada negativo contra ti. Deus está dizendo que tem um grande plano, uma grande obra, um grande projeto, coisas lindas para fazer na tua vida. Às vezes as pessoas que estão mais perto de nós olham para nós e nos desprezam. Olham para nós e digam: quem será que ele pensa que ele é? Lembra de Jesus lá em Nazaré? Jesus cresceu em Nazaré, e quando ele chegou lá para fazer muitos milagres, eles disseram assim: quem ele pensa que ele é? Filho de Maria, irmãos, teus irmãos estão aqui. O pai dele é José. Quem ele acha que é? Sabe de uma coisa? Eles só estavam olhando ali as coisas que eles conheciam, que eles viam com os olhos deles em Jesus, mas eles não sabiam aquilo que Deus dizia, aquilo que realmente Jesus era. Eles estavam muito perto de Jesus, e pela familiaridade que eles tinham com Jesus, desprezaram a Jesus. Talvez as pessoas que estão mais perto de ti te desprezem, porque elas olham para fora, elas veem tuas falhas, teus erros, elas veem a tua limitação, mas elas não estão vendo o projeto de Deus dentro de ti. Jesus não se deixou influenciar por aquilo que os outros pensavam a respeito dele, mas sim pelo projeto que Deus tinha para com a vida dele. E é isso que eu quero que tu saia daqui hoje à noite. Tu saia daqui dizendo: Deus tem um projeto para a minha vida. Muitas vezes as pessoas que são muito familiares a mim não conseguem perceber isso. Muitas vezes as pessoas que estão muito perto comigo não conseguem perceber isso, não conseguem ver isso. Desprezam a ti. Mas não importa, querido, importa o que Deus diga. Qual é o projeto que Ele tem para contigo? Erga tuas mãos agora e diga junto comigo: Senhor Deus, hoje eu saio daqui, em nome de Jesus. Eu saio daqui sabendo de uma coisa, que eu não sou aquilo que os outros dizem que eu sou. Eu não sou aquilo que eu pareço ser. Diga assim: eu não sou nem aquilo que os meus pensamentos muitas vezes dizem que eu sou. Eu sou aquilo que tu dizes que eu sou. E é assim que eu viverei, e é assim que eu planejarei, e é assim que eu crerei, e é assim que eu confiarei, e é nessa direção que eu caminharei na minha vida, em nome de Jesus. É nessa direção
que eu andarei. Não importa o que dizem, não importa o que pensam, não importa o que falam, não importa nem mesmo o que eu penso, importa o que tu dizes, Deus. E é nisso que eu vou crer. Não vou crer no que os outros dizem, nem naquilo que eu penso. Vou crer naquilo que tu dizes. Essa é a minha decisão. Está tomada e andarei por fé na tua palavra, em nome de Jesus. E não por fé naquilo que os outros dizem, e não por fé nas circunstâncias, e não por fé na minha própria mente, mas por fé na tua palavra. O que vale é o que a tua palavra diz a meu respeito. É o teu projeto a meu respeito. Assim andarei, assim caminharei, e assim eu viverei, em nome de Jesus. Deixa teus olhos fechados, escuta mais o que eu vou te dizer. Eu nunca vi Davi se queixando porque os outros desprezavam ele. Eu nunca vi ele se fazer de coitado para receber atenção. Eu nunca vi Davi dando valor para aquilo que os outros dizem. Mas eu sempre vi Davi dando valor para aquilo que Deus disse. Então pare de ser o coitado. Pare de ficar falando das circunstâncias. Pare de ficar te reclamando que os outros fazem alguma coisa contra ti, ou dizem alguma coisa contra ti. Agora, começa a viver segundo a tua fé. E a tua fé é naquilo que Deus diz. Então eu digo fraco, eu sou forte. Assim diz a palavra. O fraco tem que dizer eu sou forte. Eu sou forte, porque o Senhor está comigo. Agora ergue tuas mãos bem alto e diga assim: Senhor Deus, caminharei nessa palavra, em nome de Jesus, e conquistarei tudo aquilo que tu tens para a minha vida. Derrubarei todos os gigantes que virão à minha frente, e serei um vencedor. Cumprirei com o projeto que tu tem destinado para a minha vida, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Eu quero que tu tenha 1 minuto junto com teu Deus agora, só tu e Ele. E se tu tem algo para dizer para Ele agora: Deus, eu errei muito, falhei, aconteceram coisas, mas o apóstolo falou que isso não importa, que o teu plano comigo não mudou. Então, Deus, eu não quero mais olhar para essas coisas. Deus, eu já pensei tanta coisa, porque outros conseguiram e eu não consegui. Eu não consegui alcançar os planos. Os outros alcançaram, os outros foram para a guerra, meus irmãos foram, mas eu fiquei cuidando das ovelhas. Quem eu sou, Deus? Agora, diga para Ele: Senhor, eu decidi ser aquilo que Tu é, e não aquilo que as circunstâncias, ou aquilo que parece que eu sou tudo aquilo. Eu quero que tu fique agora com teu Deus, diga para Ele, ore junto com Ele agora. É o teu tempo com Deus agora, para que a tua vida, para que tu experimente na tua vida o destino que Ele tem para ti, o destino que Ele planejou para ti, o destino que Ele determinou para ti. E seja como Davi. Seja como Davi. Tenha essa conversa com Deus agora. Se tu quiser derramar uma lágrima, pode derramar, não tem problema. Se tu quiser te ajoelhar diante dele agora e dizer: Senhor Deus, eu quero ser tudo aquilo. Eu sei que vai ser árduo o caminho. Eu sei que eu terei que vencer muitas coisas, mas eu estou disposto a ser aquilo que tu destinou para a minha vida. Eu não nasci por acaso.
Eu não nasci para ser um verme nesse mundo. Eu não nasci para ficar aqui como uma pessoa sem significância nenhuma. Eu nasci para ser aquilo que tu projetou para a minha vida. Diga para Ele, coloca-te diante dEle. Se tu quiser agora derramar o teu coração diante dEle, pode derramar agora. Pode derramar agora. Mas eu quero que tu saia daqui e diga: Senhor Deus, agora ficou para trás. Agora ficou para trás todos aqueles pensamentos, todas aquelas ideias, todas aquelas coisas que passavam na minha cabeça, que tantas vezes o inimigo vinha e me bombardeava negativamente, e me desprezava, e martelava sempre na mesma tecla, sempre na mesma tecla, sempre na mesma tecla, sempre na mesma coisa que eu já acabei acreditando. Mas agora, em nome de Jesus, eu lanço isso no mar do esquecimento, e eu tomo para a minha vida agora a palavra de Deus, o plano e o projeto de Deus para a minha vida, e serei como Davi, cumprirei o plano dele. E como diz lá no livro de Atos dos Apóstolos, Davi serviu a sua geração segundo o propósito que havia na vida dele. E que tu possa dizer a mesma coisa, que serviu a tua geração, não por aquilo que os outros disseram, mas por aquilo que Deus disse a teu respeito, aquilo que Deus projetou a teu respeito. Em nome de Jesus agora, ergue tuas mãos bem alto. Em nome de Jesus agora, com uma autoridade apostólica, Senhor, uma autoridade que gera e que produz destino na vida das pessoas, uma autoridade que gera identidade e faz com que as pessoas, Senhor Deus, tenham novamente paternidade, tenham novamente segurança, e sejam tudo aquilo, Senhor Deus amado, que tu destinou para as suas vidas. Agora, Senhor, elas que nasceram nessa tribo, estão destinadas agora a serem vitoriosos, estão destinadas agora ao êxito nas suas vidas, naquilo que tu destinou cada uma delas. Eu estabeleço isso sobre suas vidas. Essa palavra não é uma palavra apenas de boca para fora, mas uma palavra que gera coisas poderosas na vida das pessoas, porque a palavra de Deus se torna poderosa e eficaz quando declaramos. E eu declaro agora, e eu decreto sobre suas vidas agora, esse novo tempo, em nome de Jesus. Diga comigo: muito obrigado, Deus. Hoje eu saio daqui, hoje eu saio daqui, Senhor Deus, sabendo quem eu sou e que eu tenho um destino em minha vida. Não mais abrirei mão desse destino, porque as circunstâncias apontam outra coisa, porque as pessoas apontam outra coisa, porque a minha mente aponta outra coisa. Não abrirei mão daquilo que tu dizes. Essa é a palavra, e é nisso que eu crerei, em nome de Jesus. E todos digam amém, amém e amém.